a gente também deve agradecer o que é de ruim que acontece? Ué, lógico. Até porque o que é ruim, né? A conversa começa por aí, né? O que é bom, o que é ruim? Né? Tem uma história que tem várias versões, inúmeras versões, mas que diz assim, deixa eu contar uma das versões que eu conheço. Tinha um velhinho sujeito que um dia tinha um cavalinho que sumiu. Aí chegou todo mundo batendo na portinha para ele, olha, que azar, seu cavalo sumiu. Ele, depende, pode ser, pode não ser. Uma semana depois, o cavalo voltou com uma égua. Aí vieram o povo, nossa, o senhor tem sorte, seu cavalo voltou com a namorada. Que sortudo, hein? Depende, pode ser, pode não ser. Mas que velho estranho. Aí passa um tempo, volta, o filho dele monta na eguinha e quebra as 2 pernas, porque ela deu um pinote. Aí eles vêm dar os pêsames. Nossa, mas que azado, seu filho montar numa égua, né, perigosa assim? Depende, pode ser, pode não ser. Não dá para conversar com o senhor não. Aí diz que as províncias desse lugar entraram em guerra, todos foram chamados para a guerra, com exceção dos mais velhos e das crianças. E nesse caso o menino não foi para a guerra porque estava com as pernas quebradas. Adivinha só quem chegou lá para dar os parabéns? Nossa, sorte a sua, seu filho não foi? Depende. Pode ser, pode não ser. O que é ruim? Para pensar, quantas coisas acontecem na nossa vida que na hora você fala, meu Deus, que azar. Passa um tempo, graças a Deus. Gente, me perdoem, sem nenhum intuito de fazer autobiografia, mas eu falava disso hoje pela manhã, na hora que eu cheguei aqui, compartilhando com vocês. Um dos acontecimentos mais especiais dessa minha existência, veio de uma situação muito complicada. O lugar onde eu moro, lá em Minas, teve uma enchente muito forte, alguns anos atrás, foi a maior enchente nos últimos 100 anos, teve em Minas Gerais, lá em 2011, um volume grande de águas. E aí o lugar onde eu ficou 2 metros debaixo d'água. E eu, puxa, complicado, né? E aí isso acabou me forçando a antecipar uma visita que eu ia fazer para uma avó minha, muito enferma, lá em Pernambuco. E aí eu acabei indo ver a vovó. E aí um monte de coisas aconteceram. Primeiro eu queria ir para Machu Picchu, não tinha voo para Machu Picchu. Aí tinha que ir para Argentina antes de ir para Machu Picchu. Porque eu ia para Machu Picchu, depois ver minha avó. Falei, quer saber de uma coisa? Bora, compra passagem que eu vou ver minha avó. E tinha que ser assim mesmo. Aí as coincidências que não são coincidências. Por causa da chuva, eu fui lá ver minha avó, aí pousei em Maceió, ao invés de ir na sexta, fiquei na casa dos meus primos para ir na segunda. Aí eu chego exatamente no dia que eu tinha que conhecer minha esposa. Ela tinha ido por coincidência levar a mãe dela, que minha sogra é médica na época lá na cidade, que era médica da cidade e tinha um problema no joelho, não pôde dirigir. Foi dirigindo. Aí eu chego na hora do almoço na casa da minha avó, não foi no hospital, na casa da minha avó. E aí eu não sabia que a minha tia é amiga íntima da minha sogra. Na época não era sogra, né? Entende? Então assim, eu me lembro direitinho, eu saindo de casa, é uma experiência no mínimo estranha, curiosa. Você vê a água subindo, tudo debaixo d'água, você correndo com o carro para ver se o carro... detalhe, eu tinha que passar por uma ponte e corria o risco do carro ficar atolado. E eu indo para trás, meu Deus, eu não sei porque isso está acontecendo, mas alguma coisa muito boa deve vir. Muito obrigado desde já. Mas eu continuo sem entender por quê. Juro, foi assim mesmo. E fui embora. Aí quando eu a conheci, eu lembro direitinho, eu sorri comigo mesmo. Mas não precisava mandar tanta chuva, né? Quer dizer, o que é ruim, o que é bom, né? Então eu imagino que cada um aqui deve ter um monte de histórias nessa linha, né? Mas, dá licença, você falou uma frase, tipo, obrigada, temos que agradecer, claro, mas obrigada pelo que me acontece, pelo que não me acontece. Você não diz por ruim. Sim, mas isso que eu estou falando não é ruim. O que é ruim? E o que é ruim? Quem sou eu para dizer que uma coisa é ruim? A gente deve aprender exatamente a não julgar, porque quando a gente se liberta dessa ideia de julgamento, não existe, a gente risca essa palavra ruim do dicionário. Você não usa ela. O que é ruim? Como é que eu sei que algo é ruim? Uma pessoa me diz não, eu vou falar é ruim? Depende. Por causa do não, eu posso encontrar alguém que me diz sim, que eu não encontraria se o anterior tivesse dito sim. Essa é a ideia. Por isso que a gente nunca deve desistir, né, de caminhar, de continuar trabalhando e de seguir adiante. Me permitam contar uma outra história? Tem muita história. Durante muitos anos eu fiz visita em um hospital. É engraçado, hospital, presídio, está sempre cruzando o meu caminho, né? Graças a Deus.
E aí, assim, na época que eu fiz visita no João 23, que é um pronto-socorro muito complexo, né? O terceiro pronto-socorro da América Latina, em complexidade. Então é uma loucura. Muita gente desencarna todo dia. Pronto-socorro, como qualquer outro pronto-socorro do mundo. E aí acontecia o seguinte, eu fazia visita, na época lá no CTI, e aí quis a coincidência que a diretora da época fosse uma espírita muito querida, a doutora Milza. E aí, no final das contas, eu tinha uma carteirinha do hospital que eu podia entrar em qualquer horário. Então eu ia domingo, sábado, feriado, de manhã, de noite, visitar os enfermos e conversava com as pessoas que davam atendimento aos enfermos e assim por diante. Foi quando eu descobri, eu muito jovem ainda, né, na época, que na verdade o pessoal da área de saúde é doente cuidando de doente. Com certeza, absoluta, sem tirar nem pôr. Doente cuidando de doente. São doentes em níveis diferentes, né? Como todos nós, na verdade, na Terra. E aí, no meio daquele processo todo, eu, né, começando naquela situação, assim, muito inexperiente, né? Eu entrava no João, isso lá em BH, entrava no João. E na época, gente, o único lugar que tinha no João, digamos assim, mais espiritual, era uma capela. Uma capelinha, pequenininha. Ficava em cima do CTI da UTI. Aí eu entrava no João, fazia uma oração na capela, né? Meu Deus, me protege, ilumina que eu seja instrumento da tua luz e bababá, né? Essa história. Ia lá e aplicava o passe. E conversava com outro. No início o pessoal tinha resistência, no final das contas os médicos já estavam aceitando, conversando. O pessoal sentia falta, ligava, ó, vem visitar fulano, Beltrano, ciclano está quase desencarnando, vem cá, fulano morreu, vem cá. Assim, era assim mesmo. Aí era uma época que era possível fazer isso, né? Eu ia com a maior alegria do mundo, mas escuta, até um dia que um sujeito pulou de uma ponte, lá em BH, 4 metros, caiu, se quebrou todo, mas não desencarnou. Não morreu. Não desencarnou. E eu cheguei lá, apareceu no jornal, apareceu em tudo. Ó, você ouviu falar no caso? Eu vi. Você pode vir cá? Posso. Aí fui. Aí na hora que eu estava aplicando o passe nele, eu, né, toda a minha arrogância, estava lá, Senhor. Que a gente é assim, né? Na passista arrogante, ótimo. Senhor, na minha mente, que eu não falava, na minha mente, cura este homem. Abençoa este homem. Quer dizer, eu sei o que é bom ou ruim para ele, né? Mas na hora falou assim, quem você pensa que é, meu filho? Para pedir para que esse homem seja curado. Não, mas como assim? Não é meu papel? Não, seu papel é doar energia. Quem define o que é bom ou ruim para ele é Deus. Você quer ocupar o lugar de Deus? Juro, eu... É um negócio meio esquisito, né? Eu, menino, 20 anos, eu falei, mas como assim? Como assim? Eu disse, olha, se você quiser continuar trabalhando conosco, trabalhe e peça para que aconteça o melhor para cada paciente. Já te ocorreu que talvez muitos pacientes que você visite vieram aqui para desencarnar com dignidade? Nunca me esqueço disso, com dignidade. Então nem todo mundo vai melhorar. E aí você fica ajudando a prender o sujeito na terra. E aí eu fui e voltei na capelinha triste. Imagina, achava o salvador da pátria. Era chique, menino de 20 anos fazendo visita ao hospital. Falei, nossa, o que você faz de tarefa? Faço visita a hospitais. Murchei. Eu, poxa, não, meu Deus, desculpa, foi sem querer, coisa e tal. Falei assim, não, apenas seja um instrumento de Deus, como todos temos que ser. Né? Aprenda a pedir o melhor. E aí, é sério, desse dia em diante, eu carrego isso comigo. Sempre acontecem várias coisas na minha vida, mas, Senhor, eu quero o melhor. Sempre peço. Seja o que for. Para as questões espíritas, espirituais, profissionais, afetivas, para tudo. Senhor, aconteça o melhor. Mas aí, de vez em quando, a parte humana existe, né? Fala, Senhor, aconteça o melhor. Mas caso o senhor precise de uma opinião, só se precisar de uma opinião, ó, uma dica. Se precisar, tá dada. Paciência é uma chave na nossa evolução, mas como aplicá-la em nós, seres impacientes? Uai, quem mais precisa beber? Uai, é lógico. Quem mais precisa beber água do que quem está com sede? Quem mais vai dar o valor a um cobertor do que quem está com frio? Quem mais vai valorizar a paciência do que quem vive impaciente? Mais do que nunca, o trabalho da paciência é importante.
Aí me permitam retornar à meditação como técnica prática para desintoxicar a mente e a oração como exercício cotidiano para preencher a alma de confiança e da plenitude de Deus. Porque o que é impaciência? Mente no futuro ou mente no passado? A gente sempre vai voltar nisso. Não tem jeito. Qualquer desequilíbrio nosso, ou a mente está no futuro ou está no passado. Porque quando a mente volta para o presente, não tem nenhum tipo de desequilíbrio. Então, o nosso desafio é a mente estar no presente. Os mestres espirituais, nenhum deles vive em futuro ou passado. A vida é um eterno presente. Constantemente. Né? Não há culpa, não há rancor, não há angústia. Então, a pessoa impaciente, quando ela realmente quer, ela aprende. Ela busca o recurso. Ela se desenvolve. Olha a história de Santo Agostinho. Olha a história de Paulo. Precisou 3 anos no deserto para começar a se estruturar, mas não desistiu. Então, exemplo, a gente tem um monte, né? Se a gente realmente quiser, gente, a nossa caminhada é nossa. Veja bem, o fato de nós queremos melhorar espiritualmente não quer dizer que a caminhada vai ser fácil. A sua caminhada é sua, ninguém vai fazer ela por você. Ninguém vai. Ninguém vai trilhar o seu caminho por você. Nenhum anjo protetor, nem Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele não falou, caminharei por você, pegarei teu fardo. Não. Então eu caminho o meu caminho, você caminha o teu. Mas quando a gente caminha, não é? Com a certeza que nada acontece por acaso, que o Evangelho está do nosso lado, que eu posso trazer mais leveza para as coisas da vida, né? Eu posso me fortalecer estando com amigos, praticando bem, né? Ouvindo boas palestras, lendo bons livros, participando de estudos, não importa onde eu viva, né? Procurando fazer o bem, sou uma pessoa correta, honesta, sabendo que a oração é minha linha direta com Deus. Então isso torna tudo mais leve, né? Não evita as provas, muitas não, mas com certeza a gente vai passar por elas com muito mais serenidade. E se a gente cair, levanta mais rápido. Tenho que mentir para a família para vir ao centro. Está errado. Como a espiritualidade vê isso? Calma, vou perguntar. Eles estão almoçando. Estão almoçando. Para almoçar. Então, para almoçar, eu não sei. Então, como eles veem, eu não sei. Eu posso falar um pouquinho do que me chega. Brincadeiras à parte, com todo carinho, né? Eu entendo muito bem a sua colocação. Do fundo da alma eu entendo. Ou e como entendo. Eu sei que não é fácil, gente, a gente trilhar, né, nossa caminhada espiritual, principalmente quando as pessoas que a gente mais ama, e gostaria, lógico, que dessem pelo menos apoio, né? Ok, não vem junto, mas dá apoio. Não é? Não atrapalha. Deixa eu seguir meu caminho. Então, quando a gente não tem esse apoio, claro que é mais duro, é mais difícil. E esse é um conflito que muitas pessoas têm. E aí, eu vou ceder à família ou eu vou buscar a caminhada? Então, eu vou te responder utilizando o que a espiritualidade nos fala. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos conta várias histórias, na verdade, né, de vários companheiros que vieram para a Terra lidar com a parte espiritual e participaram da escola de médiuns do mundo maior, da escola dos mensageiros, por isso o nome, Os Mensageiros, a escola dos mensageiros. E tenho certeza que a maioria de nós passou por lá. Em vários, porque se você está aqui ou em qualquer outra religião, passa-se por lá. E aí a história narra uma quantidade enorme de pessoas que foram frustradas, que faliram. E 2 delas colocaram desculpa na família. 2 senhoras, por causa do marido. Adivinha se isso foi justificativa? É lógico que não. Porque veja bem, meus amigos, eu não posso obrigar ninguém da minha família a seguir a minha religião. Mas eu tenho as minhas escolhas, e elas são importantes. Imagina como seria se o seu, sei lá, você tem um irmão alcoólatra que quer que você beba junto com ele e acha ruim porque você quer ficar sóbrio. Você não pode obrigá-lo a parar de beber. Mas e daí? Você vai deixar de buscar a sobriedade porque ele quer se manter bêbado? É um exemplo forte, eu sei. Então, do ponto de vista espiritual, nós temos o dever e o direito de buscar o que é saudável para nós. Né? E não tem que ter culpa por causa disso. O que a gente tem que observar é a maneira como isso é feito. Porque muitas vezes o que a gente faz é buscar o bem prejudicando alguém. Que é diferente. Um exemplo, eu venho ao centro, deixo minha mãe sozinha, passando necessidade. Entendeu? Venho ao centro, tem uma pessoa que depende de mim, eu largo meu filho para lá. É diferente. Puxa vida, você vem ao centro, mas está prejudicando alguém?
Sua família está sendo prejudicada em alguma forma? De alguma maneira? Não. Você está obrigando alguém a fazer alguma coisa que não quer? Não. Vir ao centro te traz mais paciência, amorosidade, compreensão, até com a incompreensão deles? Ótimo. Então, a resposta está dada. Jesus disse, conhecereis a árvore pelo fruto. Se esse fruto é doce, então certamente a árvore é boa. Agora, se o fruto for ruim, se eu minto para fazer coisas ruins, para omitir e justificar equívocos, então alguma coisa talvez esteja errada. Eu não vou entrar assim no mérito da questão da mentira, porque até que ponto, que você falar o que você pensa vai gerar conflito e vai ser útil. Às vezes não é útil. Talvez não seja útil agora, vai ser útil no outro momento. Essa é uma questão que só você pode analisar. Quem sou eu para dizer o que você deve fazer da sua vida? Só de novo, gente, o caso concreto a gente pode observar. Cada caso é um caso. Mas eu falo, você cuidar do seu lado espiritual é um dever que nós temos conosco, até para a gente amar mais aqueles que estão ao nosso redor. Você quer falar? Sair desse armário espiritual, Eu venho de família católica, meu tio é padre, e eu acho que uma coisa bacana sobre o espiritismo, que a gente fazendo a reforma íntima, a reforma moral, as pessoas veem o nosso comportamento, que o que a gente faz não tem nada a ver, fui criada dizendo, vai pro centro espírita, acender uma vela para Deus, outra pro diabo, e aquelas coisas todas. Isso é a ignorância das pessoas que não conhecem, não no sentido feio da palavra ignorância, mas de ignorar o que é o trabalho do centro e que é muito bonito, Então, eu acho que o testemunho que a gente passa a dar com as nossas atitudes, e quando a gente dá um bom exemplo de cristianismo mesmo, de agir da nossa reforma moral e tudo, eu acho que fala por si mesmo. Pode demorar, mas depois a minha família inteira é muito católica, eu tenho uma tia que todos os dias reza para minha conversão. Aí minha mãe fala, que bom! Quer falar comigo, porque ela disse agora que reza todo dia para a sua conversão. Eu falei assim, que bom para ela, gente, ótimo, para mim e para ela. Ela está rezando melhor. Exato. Dela, e eu recebendo ótimas vibrações. Muito obrigada pelo oração. Claro. Mas claro. Eu acho que... Por gentileza, você repete a pergunta dela, senão o pessoal online não sabe. Ah, tá. Não, na realidade ela não está perguntando. Ela está fazendo um comentário, pessoal online. Ela está fazendo um comentário referente a essa fala anterior, E ela falou pra gente, fez uma brincadeira muito engraçada e interessante, eu sair do armário espiritual, Aí ela está dizendo que tem, corrija, a família que é católica, não é isso? E que tem, é uma irmã que reza? A tia dela reza pela conversão dela todo dia, e ela está dizendo que ela agradece a tia e continue rezando, que é bom para ti e bom para ela. Muito bem, com certeza. Obrigado por compartilhar. Eu sou life coach. Recentemente comecei a atender um casal que mora junto e ele é muçulmano e ela é judia. E a família dela, interessante, e a família dela a deserdou, interessante. E ela sofre, não é interessante, mas a relação com o namorado também não é boa. O que acha das diferenças religiosas nas relações? Diferença é diferença em qualquer lugar, em qualquer hora, independente se é religiosa, se é sexual, se é de time de futebol, se é diferença de comida, de temperatura. O que vai fazer diferença, com perdão do trocadilho, ao lidar com as diferenças, não é a diferença em si. É como a gente lida com aquilo que não é igual. O conceito, gente, de alteridade, que é o integrar-se com as diferenças, é um conceito natural de quem ama, Eu não vejo nenhum problema de você ter um relacionamento com uma pessoa que tem uma outra religião diferente da sua. Desde que o outro não queira que você abdique do que para você é importante para viver a vida dele e vice-versa. Sabe qual é o exemplo mais simples que eu vejo disso? É comida. Isso é interessante. De repente você é uma pessoa que adora comer arroz. Você sai e pede arroz. O outro quer comer salada, o outro quer comer carne. Ok, um come arroz, outro salada, outro carne. Você já imaginou? Todo mundo tem que comer arroz, porque arroz é a melhor comida do mundo. Não, você tem que comer carne porque eu como. Não, você não pode comer carne. Você tem que tomar leite com lactose. Mas eu gosto de leite free, like. Entendeu? Então, assim, cada um tem a sua escolha, o seu time. Então, o processo, o problema, pode ter certeza, não é por causa da diferença religiosa. Projeta-se na questão religiosa. Não é. Eu conheço pessoas de várias religiões altamente tolerantes
e pessoas radicais. Inclusive muito espírita radical, que é mais radical do que pessoas de outras religiões, que eles acusam e nem se dão conta de perceber isso. Então a questão não é a religião, entende? Ou a diferença, é nossa aceitação nessa relação. Quer dizer, um casal desse, no caso você como profissional que está os auxiliando, seria interessante você caminhar pelo sentido de auxiliá-los a perceber se o amor deles é maior do que a diferença religiosa. Porque se o amor for verdadeiramente grande, vai haver concessões mútuas para que eles possam conviver em harmonia, sem que um desrespeite o outro. E as crianças podem nascer no lar estruturado, tendo o exemplo de duas religiões, para que quando elas crescerem, elas possam caminhar. Não tem essa história, porque a cabeça da criança é confusa. É confusa quando o pai e mãe são confusos, né? Não existe isso. Um pai e uma mãe maduros não tem criança confusa. Você explica duas coisas. Quando fala, meu filho, isso aqui é arroz e isso é feijão. Quer um pouquinho de cada? Você prova um pouquinho de cada. Quando você for adulto, você escolhe o que você quer. Pronto. Agora, o nosso ego é que sofre, porque o nosso ego quer que o outro coma a nossa comida, não é? Meu filho, eu estou torcendo para seguir meu caminho. Beltrano, eu não torço nada. Eu vejo companheiros de outras religiões, por exemplo, que falam assim, ai, que Deus, né, abençoe, que você mude. Eu continue rezando. Por isso que eu achei interessante o que você falou. Pois continue. Você acha que eu vou achar ruim? Gente, eu faço visita em prisões. É uma realidade nada simples. A maioria dos companheiros que fazem um trabalho gigantesco nas prisões acha que nós, espíritas, somos influenciados pelo demônio. Continuem achando, mas faça visita nas prisões. Porque eles fazem um trabalho muito maior e mais profundo que o nosso. E eu estou lá preocupado em querer fazer com que a pessoa mude de ideia, mas que bobagem. Não. Gente, quem tem que se preocupar com essas coisas é Deus, e parece que Ele não se preocupa. Porque o tempo vai colocando com cada coisa no seu devido lugar, não é? A gente tem que se ater ao amor, não à forma. A essência, né, que faz a diferença. O que posso fazer para controlar meu estresse e agonia? Tenho um problema em terminar tudo que começo. Só você. Porém... uma pena, só ela ou ele, não sei, né? Porém, sempre paro antes do final. Aí, foi legal, ainda botou entre parênteses, tudo mesmo. Olha, deixa eu te dar uma boa notícia, você começou e terminou a pergunta. Parabéns. Tá vendo? Todos temos salvação. Olha, toda mudança de comportamento parte do pressuposto que a gente vai precisar romper com um comportamento que está cristalizado. É sempre assim. Não existe. Quando você vai colocar uma crença nova, você tem que tirar uma crença antiga para colocar outra no lugar. A gente tem muitos tipos de crença. O que são crenças? São princípios de ação, né? Nossas crenças, gente, dão a noção que a gente tem da realidade. Quando você fala assim, isso é possível, eu posso, não posso, eu acredito, não acredito, eu dou conta, não dou conta, tudo isso é crença. Porque na verdade não existe nada, até que você diga que existe. Então quem se permite ou não alguma coisa é você mesmo, nas suas crenças. Então, quando você fala, eu não consigo ir até o final, você tem razão, você não consegue, porque você acredita nisso, mesmo indo até o final. É simples assim. Do mesmo jeito que se eu falar para você que você nunca vai até o final, mas você tem uma crença que termina tudo, você fala, mas eu termino. Fala o resto. Já terminei. Né? Então, assim, primeiro passo é você acreditar que você está trabalhando dentro de si, o seu ser. Né? Como um escultor que está burilando, um oleiro que trabalha no barro para montar um vaso lindo, você também é um oleiro de si mesmo. Você está construindo a sua masterpiece. Olha que chique, engastei agora. Né? Sua obra-prima. Você está construindo a sua obra-prima, que é o seu ser crístico. E isso não vem da noite para o dia. Então, fortaleça a sua luz. Comece por aquilo que você dá conta. Tem uma frase que eu acho extraordinária. Diz assim, comece fazendo o que você dá conta. Um dia você vai estar fazendo além da medida. De repente você acorda e está fazendo o que é impossível. Mas você só faz o impossível porque você começou fazendo o que dava conta. Comece por aí. Como lidar com as mentiras que vêm como forma de abrandar situações ou florear constantes? Acho que mais ou menos a ideia é como seria lidar com as mentiras, né, que vêm como forma de florear determinadas situações. Bem, eu fico pensando assim, como é que você lida com qualquer coisa que é incômoda? Bem, fazendo aquilo que cabe a você fazer. Gente, eu não tenho como impedir que você fale mentira para mim.
Entendeu? Agora, eu vou ser verdadeiro com você. Eu não tenho como impedir que você faça coisas erradas comigo, mas eu preciso escolher o tipo de reações que eu quero ter com você. Então, se o seu filho vai mentir para você, se o seu pai mente, se a sua esposa mente ou não, é muito triste, mas é um problema deles, antes de mais nada, né? Agora, quando você começa a mentir, o problema é seu também. Aí o problema fica mais grave para você. Então, acho que o primeiro ponto é a gente se resguardar contra as nossas próprias fraquezas de tentar reproduzir o comportamento que a gente reprocha. Né? Eu critico você por algo, mas repito a mesma coisa. Então, eu te traio porque você me traiu, eu te bato porque você me bateu, eu minto porque você mentiu. Não. Jesus falou que a lei do olho por olho, dente por dente, estava superada, né? A lei do amor veio para superar esse processo todo. Por isso tem que ter muita grandeza moral. Então, assim, de novo, sou eu para dar uma sugestão para a sua vida, mas fortaleça o evangelho em você, para que você seja uma pessoa verdadeira. E na medida do possível, claro, você vai conversando e jogando sementes para essas pessoas ao seu redor que eventualmente estão contando essas mentiras. Talvez a semente não frutifique agora, mas pode ter certeza que elas não se perdem. Ficam lá guardadinhas e no momento certo, em algum instante, a vida cria uma circunstância para que ela floresça, porque sempre é assim. Gente, nada se perde. Tem só duas, é rapidinho, pode? É rapidinho. Pra gente terminar. Como ajudar uma criança a se concentrar na escola e ser mais rápida? Ela trabalha tudo bem devagar. Só pergunta profunda. É um tratado isso aqui, né? Psicopedagogia espiritual. Mas assim, indo direto pelo menos a uma abordagem, vamos observar primeiro, gente, que as crianças elas têm o timing delas. Existe hoje uma ditadura muito grande de alguns sistemas de educação que a criança tem que aprender no nível de velocidade que a gente considera o adequado. Isso é muito relativo. Einstein era disléxico. Entendeu? Então a dislexia, por exemplo, teria feito com que ele fosse considerado uma pessoa inepta. Bem, se tornou um dos grandes gênios do século passado. Então, isso é muito relativo, né? Talvez o ponto central seja você trazer o cuidado espiritual para o seu filho, o evangelho no lar, um lar equilibrado, em que o pai e a mãe sejam harmoniosos, sejam pessoas serenas, você trazer múltiplos estímulos a eles e buscar o apoio da terra na psicopedagogia, né? Para identificar como potencializar os pontos fortes que ele possui. Ele ou ela, né? Não sei se é um menino ou menina, mas que ele possui. Agora lembre-se que por mais que você faça, o seu filho sempre vai ter um ritmo. E que não necessariamente é igual ao seu, graças a Deus. Né? Porque os nossos filhos não têm que ser cópias de nós mesmos. Né? Nossos filhos são individualidades. E eles esperam que nós os amemos da mesma forma. Né? Então a gente faz o melhor por eles, criando uma condição para eles se desenvolverem, mas respeitando a sua individualidade. Para terminar, a última. Ricardo, você nos disse que rezar é uma forma de exercitar a humildade. Pensando na nossa cura pessoal, qual a importância ou o que podemos exercitar procurando o tratamento espírita, mesmo sabendo que cada um cura a si mesmo? Ó, que pergunta boa. Olha, na verdade, eu só repeti isso, né? Quem disse que a prece é uma forma de humildade é o Espírito de Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo do Evangelho, no estudo sobre a prece. E esse é um processo muito importante, porque quando a gente procura um tratamento espiritual, gente, seja ele qual for, nós estamos utilizando o livre-arbítrio para aproveitar o recurso divino que o Senhor coloca à nossa disposição. Porque você concorda que é muita preguiça, porque não tem autonomia, é muita preguiça eu achar que estou na Terra, pronto, então o recurso tem que vir até mim? Não, eu tenho que ir até o recurso. Eu tenho meu livre-arbítrio. Isso é importante. Experimenta colocar um prato de comida na sua frente e não põe a comida na boca para ver se você se alimenta. Não faz sentido, né? Então por que a questão espiritual é diferente? Então quando a gente se esforça, a gente está mostrando que a gente quer alguma coisa, a gente cria mérito, né? A gente mostra para nós mesmos, para a nossa consciência, e por que não dizer, demonstra para o próprio mundo espiritual que nós estamos ali trabalhando, né, com firmeza, de propósito, com boa vontade, para a gente se libertar, sabe, talvez de condutas do passado que tenham nos aprisionado em determinados sofrimentos. Até o momento que a gente descubra que não precisa mais passar por isso. Você vê que tem pessoas, eu trabalho com tratamento espiritual há anos, que muitas vezes recebem algum tipo de benefício depois de passarem por várias situações. Por que não receberam da primeira vez?
Algum motivo tem. Talvez tivesse recebido a primeira vez, não trabalhasse a humildade de estar lá trabalhando, se esforçando, indo adiante. Em contrapartida, é interessante, porque alguns recebem um alívio imediato. É interessante isso. E alguns até a cura logo de cara. Pode ter certeza que quando isso acontece, essa pessoa está trabalhando a sua cura muitas existências. Não foi por acaso. Não se iluda. Ah, porque eu vim na fluidoterapia, no tratamento, melhorei. Foi do nada. Não é do nada. Nada acontece do nada. Kardec se preparou para ser Kardec desde antes de Cristo nas Galhas. Reencarnações contínuas. Foi queimado como Ian Hus, até voltar e ter condições de ser Kardec. Não existe nada vindo do nada. Né? Nossa evolução, gente, é uma construção. Então pode ter certeza que todo esforço que cada um de nós faça com carinho imenso é reconhecido pelo mundo maior. Que bom, né? Não é verdade? Que coisa boa. Meus amigos, time is over. Eu vou ficar bom nisso, você vai ver. Please, pay attention to me now. Eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez. De verdade, né? Muito obrigado novamente. Pelo carinho, pela atenção, né? Por estarem junto conosco. Agradecer de novo, né? Porque tem pessoas que não ouviram esse agradecimento ainda, por vocês compartilharem a nossa pílula do Evangelho. E quando eu falo nossa, eu falava isso no café agora. Nossa mesmo, porque é nossa. Porque se você ouvisse e não compartilhasse, não ia ter pílula, não ia fazer sentido, né? A gente grava porque alguém ouve. Então, do fundo do coração, muito, muito obrigado. Né? E aqueles que não conhecem o processo da pílula vieram nos perguntar. Nós temos um canal no YouTube que um amigo nosso de Londres, nosso querido Mauro, ele sobe a pílula todos os dias. Então basta você procurar Pílula do Evangelho. Ou se você quiser receber a mensagem pelo WhatsApp, como ela é gravada, é só procurar alguém aqui da casa, de repente que te convidou, a pessoa te cadastra em algum grupo e aí você passa a receber também. A Pílula do Evangelho, ela faz parte de um processo amplo de trabalho, né, ligado à falange do bem. São os amigos espirituais que a gente está diretamente ligado nessa tarefa, né, de trabalho ao redor do mundo. Então eu quero agradecer muito, muito mesmo, porque a gente muitas vezes vê o processo sendo feito e ignora as dificuldades por trás, né? Eu vou ficar chique, behind the scenes. E tem muitas behind the scenes. Então, se não fosse pelas orações de vocês, de pessoas que eu nunca vi na vida fisicamente, não nessa existência, mas eu sei que chegam com muito carinho, dificilmente, né, a gente estaria aqui. Então, de verdade, continuem vibrando, orando, porque a gente precisa muito, 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 muito. Como todos nós, né, precisamos. Muita luz ao KSSF, Kardashian. Acertei? Eu ia falar hoje na pílula, falei, vai que eu erro. Falei, pô, pega mal, vamos falar de Kardashian Spirit Society of Florida. Tá ficando chique, yes. Amanhã eu treino, Marisa, vai ficar chique. Eu falei a versão do Muquerela que ficou boa. Ficou ótima. Muito obrigado de verdade a todos vocês. Nossa, obrigado.